Valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental. E na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Afonso Mota, Centro Espírita Reviver, Ananindeua, Pará. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sempre adiante. Porque de quem alguém é vencido, tal faz-se também escravo. Segunda Epístola a Pedro, capítulo 2, versículo 19. O espírito encarnado, a fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Infelizmente, porém, de maneira geral, a criatura apenas reconhece semelhantes verdades quando se abeira da transformação pela morte do corpo terrestre. Raras pessoas transitam de uma situação para outra com a dignidade devida. Comumente, se um rico é transferido a lugar de escassez, dá-se a tão extremas lamentações que acaba vencido como servo miserável da mendicância. Se o pobre é conduzido a elevada posição financeira, não raro se transforma em ordenador insensato, escravizando-se à extravagância e à tirania. É imprescindível muito cuidado para que as posições transitórias não paralisem os voos da alma. Guarda a retidão de consciência e atira-te ao trabalho edificante. Então, a teus olhos, toda a situação representará a oportunidade de atingir o mais alto e o mais além. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999 e estamos no ar há 25 anos. Até hoje foram produzidas 1.368 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, sempre atualizado. Afinal de contas, somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Somos imortais. A própria ciência já comprovou isso mesmo, que nós somos energia pura. Somos um conglomerado de pequenos fluidos que formam a matéria grosseira que conhecemos. Logo, matéria, na realidade, é o nome dado a essas
energias que se aglomeram. E quem é que comanda toda essa parafernália? Outra energia mais individualizada. Nós, espíritos imortais. Tá complicado entender essas coisas, mas dá sim. Desde que você queira realmente ser feliz, você precisa estudar Deus. E são coisas simples que se movimentam à sua volta. O Terceira Chamada, como um programa espírita de fato, vai ajudar você, querido ouvinte, a entender esse lindo projeto de Deus feito para a felicidade que você é. Nada de desânimo, porque na realidade nós trazemos o que? Conhecimentos. 8 bilhões de pessoas no mundo. Você faz parte desse conglomerado, filhos de Deus. E falando em conhecimentos, vamos entender um pouquinho sobre as energias, os fluidos, todo esse magnetismo que nos cerca. E o Nonato França está aqui para trazer curiosidades e os nossos olhos observam, mas fica a dúvida. Qual é a dúvida, Nonato França? É com relação aos girassóis, Douglas. Interessante a nossa curiosidade de hoje. É na área da botânica. É verdade que o girassol segue o Sol? Ao contrário do que se pensa, o girassol não acompanha o trajeto do Sol. A engenheira agrônoma Marina Tomioka explica que o girassol é um conjunto de flores. A grande flor amarela que se vê, na verdade, é formada por várias pequeninas, sustentada por um pedúnculo. A grande flor jamais ultrapassa o ângulo de 90 graus de inclinação em relação ao solo. Alguém já viu uma delas olhando para o sol do meio-dia? Ponto de interrogação, né? Vivendo e aprendendo. E é como nós falamos aqui na parte introdutória do programa, nós somos um conglomerado de energias que se fundem. E aí eu pensei que realmente aquela flor amarela fosse um único conjunto, mas não é, né? Esse Nonato França. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, aqui presente, Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube, programa Terceira Chamada, que todos estejam em paz. O homem não pode viver isolado. Lembre-se de que cada companheiro de jornada é um amigo que ajuda e a quem você precisa também ajudar. A cooperação existe entre todas as criaturas, todas as coisas, todas as criaturas criadas. Procure você também cooperar com tudo e com todos, em benefício da própria terra que o acolhe bondosamente, permitindo sua evolução. Ajude sempre e jamais desanime. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. De repente, pode haver uma instituição espírita perto de você e você não está sabendo. E alguns dos nossos expositores fazem visitas divulgando o espiritismo em instituições espíritas e não espíritas. Alguns cartazes já se encontram nessas plataformas digitais, Facebook e Instagram. No YouTube, nós temos o próprio programa Espírita Terceira Chamada, assim como algumas palestras realizadas por expositores. Então fique antenado conosco. O endereço eletrônico da ADEPA, ADE, diz o Jonathan Paulino, faz dever de casa, Douglas Lopes, -PA, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem à boa informação. Detalhe, primeira mão nas redes sociais. Confirmado, eu, Douglas Lopes e Jéssica Vieira, estaremos no dia 9 de novembro, no Rotary Club de Salinas.
Sim, Salinópolis estará recebendo uma caravana Lírio do Vale ADEPA. E nós vamos falar num tema bastante oportuno que vem atormentando algumas mentes aí. Terror noturno, sonos e sonhos, as realidades por dentro do assunto. Então você aí de Salinópolis, das cidades vizinhas, já coloque na agenda aí novembro, 9 de novembro, Rotary Clube de Salinópolis, eu, Douglas Lopes, com Jéssica Vieira. E também não deixe de visitar o Centro Espírita Videira de Luz de Salinópolis. O endereço, Rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades, segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. Também na bucólica Ilha de Mosqueiro, sempre estamos enfatizando. Você que é acostumado aí, né, todo final de semana com a família Mosqueiro, faça uma visita ao Centro Espírita A Caminho da Luz, Rua Padre Manuel Raiol, 823, entre as travessas Pratiquara e a Comandante Ernesto. Palestra pública, sempre às 19h, toda sexta-feira. Centro Espírita Benegados no Bem, cidade de São Caetano de Odivelas, Pará. Travessa Benjamin Constant, sem número, bairro Centro. Atividades, segunda e sexta-feira, sempre às 17h30. Centro Espírita Bênção da Paz, cidade de Colares, Pará. Rua Curuçá, sem número, Centro. Palestras públicas todo sábado às 19h30. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita através das plataformas digitais da ADEPA. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora. Mestre amigo, Grupo Sepla. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Penso em ti, Jesus, a vida fica mais leve. Sei que tu andas comigo por onde eu for. É tão bom ter-te por perto, crer em ti me faz tão bem. Sem a tua companhia eu não sou ninguém. Mestre, amigo, estrela cintilante, guia em nossos passos vacilantes. Dai-nos forças para vencermos nossos erros e nos guarda sempre em tua paz. Quando eu penso em ti, Jesus, a vida fica mais leve. Sei que tu andas comigo por onde eu for. É tão bom ter-te por perto, crer em ti me faz tão bem. Sem a tua companhia eu não sou ninguém. Mestre, amigo, estrela cintilante, guia em nossos passos vacilantes. Dai-nos forças para vencermos nossos erros e nos guarda sempre em tua paz. E nos guarda
vamos a mais uma curiosidade. Rapaz, tem gente que quer saber de tudo, Nonato. Quer saber de tudo, mas é bom, é bom. O ser humano, a curiosidade nos trouxe o quê? A tecnologia. Então é sempre bom a gente saber das coisas de Deus, não é, Nonato? Com certeza. O que é que o pessoal quer saber, Nonato? Essa também é interessantíssima, queridos ouvintes. Existe alguma fruta azul? Se fosse o Nonato, ia responder que era os Smurfs, né? Mas não é nada disso, crianças, não é nada disso. Mas que eles têm uma carinha de fruta, tem, não tem? Ainda mais as Smurfette. As frutas de coloração mais próxima ao azul são as blueberries, originárias dos Estados Unidos, parentes da mora e da framboesa. Elas têm uma cor azul bem escura, tendendo para o roxo ou até para o preto. Que bom, né? Curiosidade, tem gente que gosta de saber das coisas. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não sinta medo para não atrair críticas. Se tem certa maneira de comportar-se, que sabe que está certa, mas os outros julgam errada, não tenha medo. Se tiver, atrairá uma onda de críticas e maledicências. Se não tiver medo, ninguém terá coragem de falar de você. O medo irradia forças negativas que atraem críticas. Se você não teme, paralisa a crítica nos outros, que se sentem tolhidos e dominados por sua força mental positiva. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, o Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência, Pesquisa, comprovação. fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 15 de outubro de 2024. O vírus da Covid-19 segue tendo mutações e preocupando pesquisadores. Fique atento aos sintomas da nova variante encontrada no Brasil. Autor Tainá Coelho, fonte Viva Bem. Algumas variantes apresentam mutações que aumentam sua capacidade de se espalhar rapidamente, o que pode resultar em um aumento significativo de casos, como observado com a variante Ômicron e suas sublinhagens. Há sempre a preocupação de que novas variantes possam provocar formas mais severas do Covid-19, resultando em hospitalizações e morte. Uma variante do coronavírus, chamada SEC, que tem se disseminado globalmente, foi identificada no Brasil, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. A descoberta inicial foi feita pelo Instituto Oswaldo Cruz, em amostras de 2 pacientes da capital do Rio de Janeiro, diagnosticados com Covid-19 em setembro. Estudos indicam que o SEC deriva da variante Ômicron, surgiu por recombinação genética entre as cepas já circulantes. Esse processo ocorre quando uma pessoa é infectada simultaneamente por 2 linhagens distintas do vírus. Nessa situação, o genoma dos 2 agentes infecciosos pode se combinar durante a réplica viral. O genoma da SEC, que possui trechos das linhagens KS11 e KP33, também apresenta mutações adicionais e pode favorecer sua disseminação de acordo com a Fiocruz. Os sintomas dessas variantes permanecem semelhantes aos que de uma gripe. Veja, febre, dores pelo corpo, cansaço, tosse, dor de garganta. A Organização Mundial de Saúde classificou a SEC como uma variante em monitoramento em 24 de setembro. Depois, há mutações em seu genoma que pode influenciar comportamentos do vírus, além de sinais iniciais de vantagens de crescimento em relação a outras variantes
em circulação, segundo a Fiocruz. E Afonso Mota, eu vou começar por você. A partir do momento que nasce, lógico, quer viver, quer se multiplicar, mas o que o programa espírita Terceira Chamada quer chamar a atenção dos seus ouvintes é que, tudo bem, vamos ficar de olho na doença, mas também na profilaxia, porque navegar pelas redes sociais, querido ouvinte, para algumas pessoas é um perigo, principalmente aqueles pessimistas. Tem as descobertas, mas tem também a sua profilaxia e o tratamento em si, não é, Afonso? Sim, acima de tudo, nós vemos que uma das maiores doenças é a doença da mente. E quando as pessoas leem assustadas, e nós já vimos isso até antes de hoje ter a doença da fobia social dos nossos, dos aplicativos. Antigamente, algumas pessoas já começavam a ter fobia social só assistindo aqueles programas de morte. Tinha gente que já não saía de casa. Automaticamente começavam a adoecer. Esse é o princípio. Mal sabendo que nós morremos dentro de casa também, né? Até beber no copo com água. Pode se engasgar e não ter o socorro necessário. Então, quando as pessoas vivem presa à sensação que ainda algumas pessoas não conhecem a doutrina espírita, não sabem, como você sempre diz, que nós somos imortais, somos deuses, para eles estão limitados apenas à matéria. E aí sim, vão sofrer mais ainda. Eles buscando estudo, eles vão verificar que tudo é mutação. Muda-se os nossos corpos, as nossas crianças não calçam mais, com 10 anos, um sapato de número 34. Já está em 36, 38 e assim por diante. Tudo é evolução e até as bactérias, as mínimas das mínimas, evoluem. Muito bem. Nonato, essa é um ponto até que o Afonso colocou, as famosas fobias das informações, né? E esse ponto e também a própria evolução. Se o vírus muda, mas o nosso corpo também muda. Então, qual é o pânico aí, né? É ficar antenado sempre. Certo, buscar aquilo que nós concebemos como verdades, tá certo? E que se perpetuam. Então, dentro desse aspecto, essas fobias nos prendem a certas circunstâncias que nos escraviza. Ainda agora, antes de a gente entrar no programa, você estava fazendo um comentário sobre essa questão. Então, nós precisamos compreender o seguinte, que está aí a mídia, está aí o nosso deleite, mas também nós é que somos dotados de razão, ou seja, de raciocínio, e todos nós temos raciocínio lógico dado pelo Criador. Então, vamos saber sim que nós estamos nessa evolução e que daqui a pouco nós estaremos numa outra circunstância muito melhor e que a ciência está aí também para nos ajudar, porque nós fazemos parte dessa ciência. Jonathan Paulino, então dê aquela coragem aos nossos queridos ouvintes. Vá sim atrás da informação do que está acontecendo, como sendo desafios, mas também vá atrás das soluções para que você aproveite bem a vida, não é? E você, como um estudante de fato da tecnologia, você tem essa preocupação com o ouvinte, não é? Com certeza, Douglas. A questão é a seguinte: Deus deu a sabedoria para o homem, né? Nós temos o problema, né, que seria o vírus, o problema entre aspas, mas também nós temos a solução, porque Deus deu a inteligência para que nós possamos nos curar dessas doenças, né? Então, nada de negacionismo, existe muito negacionismo também. Eu aconselho a vocês não entrarem nesse jogo do negacionismo. Nós temos vacina que pode nos livrar, né, desse vírus. E eu acho o seguinte: nada de negacionismo. Vamos em frente, vamos ter coragem e já passamos por momentos piores com esse vírus, né? Mas hoje nós já temos a solução, tá? Então, procure a solução, vá atrás da solução que nós temos, tá? Então, nunca deixe de tomar a sua vacina, que é primordial para a nossa saúde também. E é isso, complementando inclusive até a palavra de otimismo lá em cima que você colocou sobre o medo. Não tenha medo, não tenha medo. Vá buscar sempre a boa informação. E o Terceira Chamada está aqui para ajudar também.
Meus amigos que acompanham a terceira chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Vamos recordar? Zito Borborema, as coisas lindas de Belém do Pará. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Já falei de Belém do Pará. Do Pará não falei das coisas lindas de lá. Eu já falei de Belém do Pará. Do Pará não falei das coisas lindas de lá. Não falei do sol mais quente que há. Não falei da lua mais bela que tem. Do rio Amazonas, Colosso de lá. Guarajá, Marajó, monumentos também. Do seu seringas e da chuvinha gostosa. E tem hora certa, isso é coisa de lá. Catinga de mulata, erva cheirosa que perfuma morena que tem no Pará. Eu já falei de Belém do Pará. Do Pará não falei das coisas lindas de lá. Eu já falei de Belém do Pará. Do Pará não falei das coisas lindas de lá. Lá de Salvaterra também vou falar. Pedaço de Soria onde eu fui morar. Do chapéu virado, praia lá do Mosqueiro, aonde eu passava o domingo inteiro. Voltando a Belém, não esqueço a Conto, o ator famosa do Rio Guamá. Telegrafo Souza, Pedreiras também, aonde fiz muitas farras em noite de além. Não falei do sol mais quente que há. Não falei da lua mais bela que tem. O rio Amazonas, Colosso de lá. Guarajá, Marajó, monumentos também. Do seu seringas e da chuvinha gostosa. E tem hora certa, isso é coisa de lá. Catinga de mulata, erva cheirosa que perfuma morena que tem no Pará. Eu já falei de Belém do Pará. Do Pará não falei das coisas lindas de lá. Eu já falei de Belém do Pará. Do Pará não falei das coisas lindas de lá. Lá de Salvaterra também vou falar. Pedaço de Soria onde eu fui morar. Do chapéu virado, praia lá do Mosqueiro, aonde eu passava o domingo inteiro. Voltando a Belém, não esqueço a Conto, o ator famosa do Rio Guamá. Telegrafo Souza, Pedreiras também, aonde fiz muitas farras em noite de além. E vamos a mais uma curiosidade. Hoje o Nonato tá botânico. Pois é, Douglas. O que você trouxe pra gente aí, Nonato? Essa é sem medo. Existem plantas carnívoras no Brasil? Sim. O Brasil tem uma grande quantidade dessas plantas que atrai, prende e digere, abre aspas, os insetos. Tá certo? Somos o segundo país em número de espécies. O primeiro é a Austrália. São 4 gêneros de plantas e mais de 100 espécies espalhadas pelo Brasil. Elas vivem em solo úmido, mas ao mesmo tempo ensolarados. Os planaltos meridionais e atlânticos do Rio Grande do Sul até a Bahia contêm várias regiões favoráveis a esses vegetais. Certas porções dos litorais e de montanhas também têm plantas carnívoras. É o equilíbrio, né? Deus equilibrando as coisas. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Jonathan Paulino. Minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Não se deixe levar pela zanga, nem se impaciente. Não permita que a inveja, a malícia, a ideia de vingança e o ressentimento encontrem lugar em sua mente. Essas emoções criam distúrbios no consciente e agem negativamente sobre seu corpo e seus tecidos, prejudicando a saúde. Cultive a paciência, a tolerância, o perdão e o amor para com todas as criaturas. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação.
Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus patrimônios o maior dos valores, o conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos, a saber: a primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? E eis a resposta dos imortais: não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. E Nonato, é o que mais vemos, né? Pessoas que têm medo, né? Desse crescente. Ainda mais quando eu digo aqui 8 bilhões de pessoas. Pois é, mais Douglas. gente. E olha, interessante, já que você questionou e a gente vai tentar aqui esclarecer dentro do nosso concepção, é claro que é limitada, é progressão crescente. Interessante essa palavra progressão, ou seja, de progresso crescente. Parece assim uma redundância, né? Que está querendo dizer a mesma coisa, mas não, faz sentido mesmo. Progressão dentro da progressividade dos mundos habitados em que nós vivemos, tá certo? E crescente porque não cessa. No entanto, aí a resposta vai mais além e mostra que Deus é equilíbrio e harmonia. Ou seja, no momento certo, aqui se chega a hora, não é? E isso é bíblico, nós aqui na face da terra somos convidados, aqueles que não gostam da progressão, a se retirar, e aqueles que estão em progressão crescente e harmonia herdarão a face da terra. O que eu acho interessante, Nonato, é por isso que até falou lá em cima, né, na notícia, né, sobre o Covid-19, é ficar atualizado, né? Quando a pessoa não fica atualizada, ela gera esses temores da própria existência, não é verdade? Com certeza, é que a questão do temor, tá certo? Que até um certo tempo era considerado como respeitabilidade, não é? Até mesmo com Deus, a gente aqui não está fazendo nenhum julgamento nem crítica, mas era comum isso. Para nossas criações também, hoje o Afonso falou um pouco sobre a sociedade, a fobia, nós precisávamos temer os nossos pais para ser respeitado, para respeitá-lo. Hoje em dia, com a ciência, na evolução, com o espiritismo, mostrando o que é o espírito, tudo isso muda. Nós sabemos o que é conquista do espírito, respeitabilidade, harmonia, paz, então, todas essas virtudes que nós precisamos ter, não é? E Afonso Mota, a gente não esquece de quem dessa celebridade que transformou a história, nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitas moradas na casa do Pai, já falando de astrofísica Jesus, né, Afonso? Sim, o mestre, ele, por ser um espírito de alta envergadura, tanto é que ele sempre dizia, né, eu faço as ordens do meu Pai. Então ele obedecia a Deus plenamente. E se nós formos verificar, tudo, o número populacional até da nosso planeta Terra cresce, mas também tem as suas situações, as enfermidades, os benditos vírus que vêm fazendo progressões. As pessoas hoje já verificam que não querem ter mais tanto filhos. Tudo entra no encadeamento. O negócio é que o pessoal se desespera antes, porque
Não fiquem com raiva, tá, gente? Segundo consta pela ciência, daqui a mais ou menos 3 bilhões de anos, a Terra vai explodir. Não quer dizer que você se desespere agora e se mate para não ver a explosão daqui a 3 bilhões de anos. Não, eu te dizer, vocês estão de parabéns, até porque existem pessoas que têm pensamentos infantis. Então busque conhecer, querido ouvinte. Não se atormente de uma forma desnecessária até. Tudo é explicado. Nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Somos imortais e precisamos realmente entender essas coisas de Deus. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música. Fique com o Grupo AME Compromisso. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Só e nada havia ali além de mim, e meu coração ferido se esquecia sempre de ti, ó Pai. Que as minhas mãos, que até ontem eram sem ocupação, hoje sejam tuas para socorrer, amar, com gestos de carinho teu nome levar. Que meus olhos que antes só as trevas viam possam trabalhar por ti, meu Pai Criador. Se preciso for partir ou ficar, ser teu servo cheio de amor, e eu que andava só e nada havia ali além de mim. Vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui. Preciso for partir ou ficar, ser teu servo cheio de amor, e eu que andava só e nada havia ali além de mim. Vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui. Laia, laia, laia.
Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto. Olha por mim. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Olha por mim. Senhor Deus, Pai de todos os que choram, busco-te hoje em favor daqueles que sofrem e se desesperam diante das vicissitudes da vida. Por todos aqueles meus irmãos que estão nas ruas e que passam fome, sede, frio, medo, abandono. Rogo que os mantenhas sob tua proteção. Mas olha também por mim, que nada ou pouco fiz para auxiliá-los em suas necessidades maiores. Rogo teu bálsamo a todos os enfermos, que em suas casas ou nos hospitais, tanto necessitam de lenitivo para os seus sofrimentos. Mas volta-te ainda para mim, que servindo-me da desculpa da falta de tempo, nunca os fui visitar e levar o consolo de uma presença amiga. Bondoso Pai, rogo que olhes por todas as crianças e idosos abandonados, imersos em sua solidão e carentes de atenção, de carinho, de amor. Entretanto, volta igualmente os teus olhos a mim, que egoísta, nunca doei a eles um pouco do meu tempo, da minha dedicação e do meu interesse. Peço ainda a tua infinita misericórdia em favor de todos aqueles meus irmãos que estagiam no mal, no mundo da violência e das drogas, e que hoje sofrem as consequências de suas más escolhas. Porém, rogo antes por mim, que muitas vezes, sem poder ou querer ajudá-los, ainda os julguei, colocando-me em patamar superior e esquecendo-me de que, de uma forma ou de outra, todos ocorremos em erro durante o caminho que nos leva à perfeição. Suplico ainda tua consolação aos que perderam o sentido da vida, a vontade de viver, a esperança de um amanhã melhor, a fé que fortalece e dá coragem. Todavia, olha do mesmo modo por mim, que bebendo diariamente em tua fonte de consolação, não fui capaz de oferecer minha mão amiga àqueles que dela necessitavam. Assim sendo, ilumina-me, bondoso Pai, pois sou o mais necessitado de todos. Tenho o alimento e não o compartilho. Tenho a água e a coberta, e não mato nem a sede nem o frio do meu semelhante. Disponho das condições materiais e não as utilizo em benefício dos menos favorecidos. Tenho a oportunidade diária de gerar modificações em tudo à minha volta, e entrego-me a reclamações e de sabores desnecessários. Olha por mim, meu Deus, que tenho dinheiro e sou pobre, que tenho saúde e sou enfermo, que tenho conhecimento do bem e não o pratico, que digo ter fé e vacilo, que tenho luz e não a enxergo. Olha por mim, meu Deus. Deus, o Senhor da vida, auxilia suas criaturas através das próprias criaturas. Não nos esqueçamos de que nós, sem exceção, fazemos parte desse processo. Não esperemos e nem deixemos para amanhã aquilo que está em nossas mãos fazer hoje. Não percamos nenhuma oportunidade sequer de praticarmos a caridade. Aqui estamos, a exemplo de Jesus, para servir e não para sermos servidos. Sintamo-nos responsáveis uns pelos outros, pois somente assim poderemos entender, como irmãos, a máxima do Cristo. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito,
mas vários unidos pode e muito mais. Hoje o programa foi dedicado para você que está um tanto com medo da vida, que é desanimado. Pare com isso, pare com isso. Lembre-se do puxão de orelha de mamãe e papai quando você era pequeno. Não deixe que a vida lhe puxe a orelha, não. Não deixe que o mundo seja cruel com você. Não, seja confiante, seja mais animado. Procure estudar e ver que tudo segue um equilíbrio, porque nós não somos aquele dado que Deus joga no universo. Assim se expressa Albert Einstein. Deus não joga dados com vidas humanas. E o programa Terceira Chamada colabora para que você se entenda como filho de Deus, nossos irmãos realmente em Cristo Jesus. E a oração é aquele espaço todo especial que iremos falar assim com Deus, até porque Jesus Cristo foi um ser que encurtou o nosso relacionamento com Deus, dizendo: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. E vem a doutrina espírita nos apresentando de uma forma muito organizada o mundo espiritual, o mundo em que nós iremos retornar, fazendo com que a nossa vida ganhe sentido. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que já conquistamos dentro da nossa própria evolução, comungando com os pensamentos dos nossos ouvintes, comungando com os pensamentos dos bons espíritos que estão aí, que irão colocar elementos medicamentosos na nossa água, protegendo o nosso lar, o nosso familiar que está em descanso ou em atividade. Afinal de contas, amar faz bem. Então, olha só quem sempre participa conosco deste momento apoteótico da oração. Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias no bairro da Sacramenta, o José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, o Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo também na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, Manuel Bazani no Tapanã, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Adeus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira, os filhos de Jonathan Paulinho, Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no Marco, Paulo Carvalho e sua família, Sara Tainá Tel e o Charles no Coroaltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidice e Tailane, todos no bairro Novo de Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas, e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé, oração ao Senhor, também com ele, professor José Guilherme. Alma irmã, deixa que o teu coração voe além do horizonte, nas asas da prece que sobe da terra aos céus. Sob os raios reconstituintes da oração, invoca a compaixão da lei inextinguível, força motriz do universo, Deus. Pois a sua misericórdia é como orvalho de esperança, caindo dos céus à terra em nossa noite moral, na condição de terapia divina. Reflete ao ver a sombra dos teus sofrimentos, na glória e na luz do supremo princípio de tudo, Deus. O remédio absoluto para todos os males que atormentam a nossa alma. Senhor,
Eu te agradeço não somente as horas boas da felicidade em que o meu coração tranquilo e crente dá-se ao louvor que te bendiz. Agradeço igualmente os dias longos em que varo o caminho, a pedra e vento, nos quais me ensinas sem barulho, através das lições do sofrimento, como ser mais feliz. Agradeço a alegria que me dispensas pelas afeições, a bênção de ternura em cuja luz balsâmica me põe sob chuvas de flor. E agradeço a amargura, a compreensão me traga o estileite da crítica ferina que tanta vez me oprime o peito e enxaga para que eu saiba amar sem reclamar amor. Agradeço o sorriso da esperança com que me fazes crer na verdade do sonho, a segura certeza com que aguardo o futuro risonho pela fé natural. E agradeço-te a lágrima dorida com que me alimpas a visão, a fim de que eu prossiga trilha afora, sem caminhar em vão, sob a névoa do mal. Agradeço por tudo que me deste, a aventura, a afeição, a dor, a prova, o dom de discernir e o dom de compreender, o fel da humilhação que me renova, para que eu permaneça em ti no meu próprio dever. Mas rogo-te, Senhor, quando me veja sob a perseguição e o sarcasmo das trevas no exercício do bem, não me deixes perder a paz a que me elevas, nem me deixes ferir ou condenar ninguém. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França, Afonso Mota e Jonathan Paulino. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo por ele, Afonso Mota. O tempo e o amor juntos resolvem todas as situações. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.